E vamos conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, tenho certeza que todos nós aí estamos acompanhando esse julgamento desde a manhã. Eles começaram com as questões preliminares, depois entraram no voto do relator Herman Benjamin e, pela sinalização dada, vão rejeitar as preliminares, quer dizer, vão acatar as preliminares, né, os outros ministros e, portanto, afastar todas as provas que têm relação com o Odebrecht. E o Temer já pensando no pós-TSE. Como é que você viu esse dia aí de julgamento? Olha, boa noite, Amanda. Eu vi com satisfação a primeira etapa, então, que é a rejeição, a exclusão dos depoimentos dos ex-diretores da Odebrecht e do João Santana. Por quê? Porque eu entendo que é isso que está consubstanciado na lei, né? A lei diz, a lei que 64, né, de 1990, que trata disso, estabelece ali regras para tanto, né? E, portanto, é preciso que se leve em consideração o que se sabia no momento do ajuizamento da ação, né? Nesse tipo de ação, vai até a diplomação das pessoas eleitas, né? Depois disso, não. Ora, por que isso é importante? Porque se você não levar em conta essa questão, você ficará abrindo eternamente, em tese, poderia se abrir eternamente, processos contra pessoas eleitas, né? Note, é preciso que a gente saiba que boa parte dos países do mundo nem tem justiça eleitoral, né? Quando as pessoas cometem crimes, elas vão, respondem ao crime pela justiça comum, né? Então, eu acho que realmente o tribunal acertou, a maioria acertou, e espero, sim, para o bem do país, considerando que já está acontecendo com a economia, né, que o presidente permaneça e que as outras tentativas de derrubá-lo não se realizem. Acabou de cair alguma coisa aqui, né? Mas tudo bem. Reinaldo, setores do PSDB continuam falando em sair do governo. O senador Roberto Jucá, PMDBista de Roraima, diz que se isso acontecer, fica difícil uma aliança para 2018. E aí, o que acontece? Boa noite, Reinaldo. Onde é que foi aqui? Caiu o microfone do Reinaldo. Caiu gente viu o microfone ali que o que Reinaldo. tinha caído era o microfone. O Reinaldo está ali, a gente vai restabelecer a comunicação com o Reinaldo já assim que ele consertar o microfone. Já conseguiu, Reinaldo? Você nos ouve? Estou ouvindo. Tá quase. Aí, pronto. Voltou. Até onde ouviu? Até onde você me ouviu? Não sei. Não, a gente ouviu tudo. O Boris é que fez uma pergunta agora, né, Boris? Ouviu a pergunta? Ouviu a pergunta? Então vamos lá. Vamos lá. Não ouvi não. A pergunta é a seguinte: setores do PSDB continuam falando em sair do governo. O senador Roberto Jucá, PMDBista de Roraima, diz que se isso acontecer, fica difícil uma aliança para 2018. E daí, Reinaldo? E daí, Boris, boa noite. Você lembra o termo que o Luiz Nunes Ferreira usou, né? Para designar alguns tucanos. Ele falou que os tucanos não podiam se comportar como Madame Bovary, né? A Madame Bovary é aquela que ignorava a realidade em nome de sonhos e delírios e prefigurações que não iriam acontecer. É evidente que se o PSDB decide sair do governo agora segunda-feira, né, a aliança para 2018 com o PMDB, que ainda é o maior partido do país, está prejudicada. O partido pode não ter um nome, mas tem estrutura, né? E eu não vejo realmente por que, caso o PSDB abandone o Temer agora, neste momento, não vejo por que depois o PMDB devesse... O que o Romero Jucá está lembrando ao PSDB é que a realidade existe. E isso, para alguns tucanos, sempre foi uma dificuldade terrível. Ô, Reinaldo, tem uma outra questão que tem gerado muita polêmica. Foi uma declaração ontem do ministro Barroso em relação ao ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa. Ele queria fazer um elogio numa solenidade, acabou cometendo uma falha grave que pode ter soado preconceituosa e discriminatória. Hoje pediu desculpas. Conta pra gente que procó foi esse. Pois é, Amanda, e foi mesmo. Ontem houve uma solenidade de inauguração do retrato do Joaquim Barbosa ali na Galeria dos Presidentes do STF. E o Roberto Barroso houve por bem
né? Ele que chefiou a Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Ele houve por bem elogiar o Joaquim Barbosa, que foi dar aula na UERJ, e o fez da seguinte maneira: a universidade teve o prazer e a honra de receber um professor negro, um negro de primeira linha, vindo de um doutorado de Paris. Fecha aspas. Bom, ele pediu desculpas porque, evidentemente, há aqui um conteúdo ofensivo, ainda que de uma maneira derivada, né? Eu eu cravei esse termo, existe uma coisa que se chama racismo de segundo grau. O racismo de primeiro grau é aquele racismo boçal de sempre, então você não gosta de negro porque eles são bagunceiros, você não gosta de judeu porque ele cobra juro, enfim, essas deformações, né, que resultam nesse preconceito aberto, escancarado, asqueroso. Mas existe um outro preconceito, que é aquele preconceito que eu chamo de segundo grau, que é quando você então deita sobre o negro um olhar que você pretende caridoso e tolerante, né? E foi mais ou menos o que fez aqui o ministro, ainda que elogiando o Joaquim Barbosa. Ele precisa se lembrar que quando ele diz que Barbosa é um negro de primeira linha, logo ele se dá o direito também de escolher os negros de segunda linha. Ou seja, é uma declaração de quinta, né? Reinaldo, obrigado e até amanhã. Boa noite.